Será que é possível chegar no autoconhecimento sozinho? Eu diria que a resposta é não. Muitas vezes a gente ouve as pessoas falando assim, eu faço yoga, mas eu sou autodidata. Eu estudo Vedanta, mas eu sou autodidata. Eu estou nessa busca do autoconhecimento, mas eu não tenho um guru, eu não tenho um mestre, eu sou autodidata. Mas a gente deve entender que autodidata é uma pessoa que intui um conhecimento. Ler um livro não é intuir um conhecimento, né? O livro acaba se tornando o seu professor. Ver um vídeo da internet, o professor ali, o autor do vídeo, ele acaba sendo o seu professor, ele acaba sendo o meio de conhecimento. Então é muito diferente você ser um autodidata e você não ter um professor físico ali na sua frente. Vamos entender bem essa diferença. Então, para um conhecimento ser totalmente seu, você deve intuir, você deve conhecer ele sozinho. E a gente só é capaz de conhecer coisas que são diferentes da gente. Então, essa caneta eu consigo ver e conhecer porque eu tenho como observar. Eu e a caneta somos duas coisas diferentes. Agora, o autoconhecimento sou eu tentando me conhecer. Será que isso é possível sozinho? Se a gente imaginar um músico autodidata, ele tem um ouvido bom e aí ele vai experimentando lá no violão, no instrumento dele, ele consegue entender como funciona o que ele ouviu e reproduzir. Ou seja, ele e a música são duas coisas diferentes. Ele consegue observar e tentar executar. Um marceneiro, ele olha as técnicas e ele pode até mudar e criar uma técnica própria, mas ele tem como conhecer a marcenaria e depois se tornar um marceneiro, porque ele e a marcenaria são duas coisas diferentes. Mas quando eu falo de me conhecer internamente, a minha real natureza, é muito difícil, porque eu não tenho como me observar sem nenhuma influência, sem nenhuma distância. Então eu posso imaginar quem eu sou, mas saber de verdade é muito difícil, porque eu sempre tenho um filtro. Eu tenho uma mente que vai julgar e que vai achar o que é correto, o que não é correto, o que é legal, o que não é legal. Então eu sempre tenho um pouquinho de interferência. Então já é um ponto que torna a coisa mais difícil. Então, para que serve um professor, né? Onde vai entrar o papel do professor nesse autoconhecimento? Vamos imaginar que eu sou uma pessoa que eu consigo ler sânscrito e que eu tenho um certo entendimento, então eu consigo pegar os textos e ler. Eu não precisaria de um professor para fazer isso. Mas eu preciso de um professor, de um mestre, de alguém que me ajude na parte prática, que é trazer esse conhecimento para o meu dia. Então o professor vai me colocar em situações que vão me fazer crescer em determinado ponto, vai me mostrar alguns pontos de vista que eu não estava conseguindo perceber sobre mim mesmo. E assim, sim, eu vou formando o meu autoconhecimento, eu vou conseguindo me observar como alguém que vê de fora, né? O professor é esse meu olhar que vem de fora para dentro. E isso vai tornar esse autoconhecimento ele muito mais profundo. Porque eu ler ali meia dúzia de textos e ficar citando os versos para cá e achar que eu sei um monte de coisa, ele vai me dar um conhecimento raso. E de gente rasa e de conhecimento raso a gente não precisa de mais um, não seja um deles. Então, quando a gente tem o professor, a gente dá esse passo a mais. Quando a gente vivencia com o professor, quando a gente troca com o professor, a gente vai ter esse algo a mais, né? Esse ver o professor lidar com o mundo e o professor te colocar em situações muitas vezes ruins, mas que vão te fazer crescer de alguma forma. Então vamos imaginar, eu não gosto de falar com as pessoas. Aí eu vou para um retiro com o meu professor e ele fala, olha gente, fulano vai ser o responsável das meninas aqui, das mulheres. Tudo que vocês precisarem, falem com ela. Essa pessoa não vai estar confortável nessa função, mas ao mesmo tempo vai ser uma possibilidade dela crescer dentro de um ambiente controlado. Isso é o papel de um professor. Muitas vezes a gente não gosta, mas com certeza os benefícios são muito maiores. E se você for um desses que acha que não precisa de professor, observa, né? Tenta ver se você realmente não está falhando em nenhum ponto. E o professor com certeza tem muito a acrescentar para você. Namastê, Hariom, nos vemos no próximo vídeo.